Então, para dar início ao nosso evento, eu chamo Ricardo Amorim e Gustavo Franco. Por favor, peço que tomem seus assentos para a gente poder falar trazer o currículo dos senhores, a breve apresentação. Ricardo, vou começar pelo seu mini currículo. Ricardo Amorim é economista e colunista da Gazeta do Povo, formado em Economia pela Universidade de São Paulo e pós-graduado em Administração e Finanças Internacionais pela ESSEC de Paris. Desde 1992, atua no mercado financeiro e atualmente preside a Rican Consultoria. Amorim é um dos debatedores do programa Manhattan Connection, da Globo News, e autor do livro Depois da Tempestade. E Gustavo Franco foi presidente do Banco Central de 1997 a 1999 e participou da elaboração do Plano Real. É diretor da Rio Bravo Investimentos e presidente do Instituto Millennium. Tem diversos livros publicados, como As Leis Secretas da Economia e A Moeda é a Lei. É filiado ao Partido Novo, o que te traz aqui hoje, e coordenador do Programa Econômico do pré-candidato à presidência da República, João Amoedo, do Partido Novo. Ricardo, por favor, é contigo. Muito obrigado, Flávia. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos. O meu objetivo aqui, inicialmente, é só colocar em perspectiva o que o próximo presidente vai herdar. Eu lembro que, em algum tempo, um determinado candidato usou o termo herança maldita. Eu acho que ele não tinha ideia do que é uma verdadeira herança maldita. E para fazer isso, porque aí a gente consegue falar um pouco melhor, falou-se dos desejos, eu vou falar do ambiente, para a gente poder passar a bola para o Gustavo, que é o que realmente importa, de quais são as soluções, como tratar disso aqui. E, para fazer isso, eu queria começar pelo óbvio. A palavra que definiu o Brasil nos últimos anos foi crise, em todos os sentidos, moral, política, econômica. Aliás, a gente está cansado dela e a percepção da maioria é que a gente está muito longe de um processo de sair disso aqui. Eu até qualificaria um pouco isso, para ser mais específico, eu sou até mais positivo em relação a isso. Eu acho que, do ponto de vista moral, a gente está muito longe de onde nós gostaríamos, com muitos trancos e barrancos, mas eu acho que, inegavelmente, em relação ao próprio histórico brasileiro, estamos avançando. Do ponto de vista político, a gente deixa para conversar em novembro, acho que é cedo demais para fazer um diagnóstico. Mas, do ponto de vista econômico, considerando os vários desequilíbrios que foram gerados, particularmente ao longo do governo da Dilma, com muito tranco e barranco também, mas a gente tem conseguido colocar as coisas um pouquinho mais em ordem. Mas acho que vale a pena colocar em perspectiva o tamanho do tranco e barranco. O que vocês estão vendo aqui é uma média de crescimento a cada 3 anos do Brasil desde 1900. Isso é só para deixar claro que, em termos de duração e profundidade, a nossa última crise econômica foi a mais grave que o Brasil já viveu. Para usar outro jargão já cansado, mas nunca antes na história desse país a gente viu a economia brasileira afundar dessa forma. O que é interessante é que, se a gente for olhar para trás, todas as vezes que nós tivemos a economia afundando dessa forma, nós tivemos 2 coisas importantes. A primeira, uma transição política ruidosa. A segunda, na sequência, um crescimento que surpreendeu positivamente. Para ser mais específico, em 1929, o Brasil vinha de um período de 3 anos com uma taxa média de crescimento de quase 10% ao ano. Quando a gente tem a economia mundial entrando na Grande Depressão, a economia brasileira afunda e a democracia afunda junto. Getúlio Vargas dá o golpe exatamente quando a economia está lá embaixo. Mas, na sequência, 3 anos depois, a média de crescimento do Brasil deu 7,5% ao ano. Enquanto o Brasil cresceu, ele conseguiu sustentar a ditadura. Quando o crescimento brasileiro afundou, a ditadura do Vargas caiu junto com ele. 3 anos depois, só que naquele momento, o mundo estava meados dos anos 40, Segunda Guerra Mundial. 3 anos depois, a média de crescimento do Brasil deu 7% ao ano. Mais uma vez, com o crescimento, a democracia se sustentou. Quando o crescimento despencou, golpe militar em 1964. De novo, depois da transição, 3 anos depois, mais de 7% de crescimento. Na sequência, enquanto o Brasil cresce, a ditadura militar se sustenta. Quando o crescimento despenca, primeira metade dos anos 80, final dela, o que a gente tem, depois da despencada do crescimento, mais uma vez, aí quem cai é a ditadura militar e volta a democracia. 3 anos depois, média de crescimento passa de 7%.
Governos democráticos desde então só se sustentam quando o país cresce. O crescimento despencou no início dos anos 90 e a gente teve o impeachment do Collor. E, mais recentemente, e diga-se de passagem, tá? Se fizer um histórico disso aqui, eu nasci no início dos anos 70, então aqueles primeiros movimentos eu não estava vivo, nos anos 80 eu não lembro, eu começo a lembrar nos anos Collor. E para ser muito franco com vocês, o Gustavo pode me corrigir, ele é um economista melhor do que eu, mas uma impressão que eu tenho é que pelos próximos 5.000 anos tem duas coisas de história brasileira, história econômica brasileira, que vão ser estudadas no mundo inteiro. É o período do Collor e da Dilma. E o que vão rir da gente vai ser brincadeira. O que, na prática, inflação de 88% ao mês, contas públicas quebradas, e voltando, ali também nos anos 80 a gente tinha crise de dívida, a inflação já estava num processo de início de hiperinflação, enfim. E o que aconteceu ali é o que acontece na história pós-ditadura militar brasileira. Cai o presidente, assume o vice do MDB. Na época, Itamar Franco. Se a gente lembrar bem, estava mais preocupado com o carnaval e a fogueteira que qualquer outra coisa. Ainda assim, média de crescimento no Brasil 3 anos depois dessa transição foi 5% ao ano. O ponto onde eu quero chegar é o seguinte: historicamente, o que acontece depois de grandes crises é um desempenho econômico mais forte do que normalmente as pessoas imaginam. Isso não vem do nada, isso vem de ações que são tomadas para que isso seja possível. Por ora, depois do que foi essa transição, a gente teve um governo extremamente fragilizado, o governo do Temer. A gente teve um governo que, por estar envolvido numa série de escândalos de corrupção, ainda conseguiu avançar alguma coisa numa agenda reformista, mas muito menos do que poderia e do que deveria. O que significa que sobrou muita coisa para quem for assumir esse país daqui para frente. Por outro lado, o potencial de crescimento é grande. Eu queria chamar a atenção de uma outra coisa que esse gráfico deixa claro. Vocês veem que as taxas de crescimento elas eram bem mais altas, na média, no passado do que nos últimos anos. Isso é consequência de 2 processos, eu quero trazer isso aqui porque eu vou voltar com esses 2 temas com o Gustavo mais para frente. O primeiro deles é um processo demográfico. A gente teve um processo aqui onde a entrada de gente no mercado de trabalho não vem na mesma quantidade que a anterior, por uma razão muito simples. A taxa de natalidade cai e com 20 anos de atraso o que você tem é menos gente entrando para trabalhar. Ao mesmo tempo, mais recentemente, a gente começa a ter um processo de envelhecimento da população, o que significa mais gente de entrada em idade de aposentadoria, que é um dos gargalos, que aliás foi colocado como um dos desejos ali. Mas tem um segundo agravante. A produtividade média do brasileiro hoje, ela é praticamente igual ao que ela era no início da década de 80. O Brasil crescia mais porque tinha mais gente para trabalhar, mas também porque o crescimento de produtividade era muito maior. A gente precisa reverter esse quadro, a gente voltar nisso daqui a pouco. Por ora, eu quero só deixar claro que o problema da economia brasileira não teve absolutamente nada a ver com nenhum tipo de crise externa. Para ser mais específico, vocês têm aqui todos os países das Américas, e para quem está procurando, o Brasil está ali do ladinho da Venezuela. Para usar termos de Copa do Mundo, a gente foi goleado por Guatemala, Haiti e Honduras. Até a Argentina, da Cristina Kirchner, ganhou do Brasil com folga. A crise foi nossa. Só que aí vem o outro ponto para deixar claro o quanto essa crise foi nossa. Uma das grandes oportunidades perdidas do Brasil teve a ver com uma mudança que aconteceu na virada no milênio. Até então, a economia mundial gerava riqueza da forma que nós imaginamos, a maioria de nós imagina que continua acontecendo. Até então, de cada 3 dólares do crescimento da economia mundial, 2 eram gerados em países desenvolvidos e um só vinha de países emergentes. Parece fazer sentido. Economias mais estáveis, em alguns casos maiores, mais ricas, regras do jogo claras geram mais riqueza. Fazia. Até a China entrar na Organização Mundial do Comércio e virar a economia mundial de cabeça para baixo. Os chineses são muitos, na grande maioria muito pobres, o que significa que há uma explosão de demanda de commodities desde então. Por outro lado, isso favorece países exportadores, como a América Latina, Brasil incluído. Por outro lado, eles inundam o mundo de produtos manufaturados mais baratos, inicialmente, diga-se de passagem, concorrendo com alguns países desenvolvidos. Há muito tempo essa competição já está perdida. A China vem roubando o mercado de produção manufatureira do mundo inteiro já faz um bom tempo. A parte relevante é que dali para frente, de cada 4 dólares do crescimento da economia mundial, 3 passaram a ser gerados em países emergentes. E a gente ouviu essa história no Brasil alguns anos atrás. Chegou a vez dos países emergentes.
E a gente deixou de ouvir essa história nos últimos anos, não porque a festa dos países emergentes tenha acabado, que é o que eu quero deixar claro ali, mas apenas porque o Brasil ficou fora dessa festa nos últimos anos. Portanto, as condições de aproveitar isso aqui não deixaram de acontecer. E eu não estou, para deixar claro, tá? Eu não estou propondo aqui que o Brasil tem que se tornar um país voltado única e exclusivamente para commodities. Muitíssimo pelo contrário. O que eu quero deixar claro é que nós temos uma oportunidade que possibilitou uma taxa de crescimento mais acelerada num passado recente, que colocou o Brasil na capa da Economist, aquela primeira vez, quando o Cristo ainda estava voltado para cima, virado para cima, e que essas condições não mudaram. O que mudou, basicamente, foram problemas internos nossos. Na prática, e aí para fechar a ideia de conjuntura, a economia se move em ciclos. Eu fiz um estudo de 180 países, dados desde 1900, e descobri uma coisa interessante que me surpreendeu. É mais do que a economia se move em ciclos. O que são ciclos? Ele tem uma fase ascendente seguido de uma fase descendente. Até aí, não tem novidade nenhuma, qualquer economista do primeiro semestre sabe disso. O que eu descobri e me surpreendeu é que, normalmente, esses ciclos têm um padrão, que no caso mais recente brasileiro foi perfeito, normalmente tem suas exceções com mais frequência do que apareceu aqui. Mas o padrão é o seguinte: na fase ascendente do ciclo, o que nós temos é que não só a economia melhora, mas ela melhora mais do que nós esperamos, salvo 4 condições que eu já vou colocar ali. O que significa isso? Eu quis fazer uma comparação no que aconteceu do período da Dilma com o período anterior. Como ela ficou 5 anos e meio no governo, eu peguei o mesmo período do governo Lula para deixar isso claro. Em branco estão as expectativas que os economistas tinham, em média, no dia 31 de dezembro, para quanto seria o crescimento do ano seguinte. Em verde, quanto efetivamente cresceu. O que a gente vê aqui é o seguinte: uma exceção e 2 tendências. A exceção é 2009. 2009 foi o ano da crise internacional. Aquele que o Lula chamou de marolinha, kit tsunami lá. A gente teve, de fato, uma piora de expectativa, mas a gente teve um resultado muito pior do que a expectativa. A gente esperou a marolinha e recebeu o tsunami. Mas em um ponto o Lula tinha razão. Aquilo foi causado por uma crise global. Se eu tratar esse ano da crise global como uma exceção, quais são as 2 tendências? A primeira, expectativas ascendentes. A segunda explica a primeira. Porque todo santo ano o resultado era melhor do que a expectativa que a gente tinha. A gente começava o ano achando que ia crescer, por exemplo, em 2005. Expectativa para 2006, no dia 31 de dezembro de 2005, é que o crescimento seria de 3,5%. O país cresceu 4%. Para o ano seguinte, a expectativa já sobe um pouco. O país cresce mais de novo? Sobe para o ano seguinte. Cresce mais, Cristo vira foguete. E aí, só vai dar Brasil. Dilma tomou posse. Esse padrão de que o ciclo econômico seja marcado pelo ciclo político, isso não precisa ser assim. Isso foi uma coincidência no caso brasileiro, mas é impressionante a coincidência. Se vocês notarem na fase descendente do ciclo, mudam as 2 coisas. Todos os anos caem as expectativas e, o que é mais grave, todos os anos elas são frustradas. Até que em 2016 aconteceu uma coisa muito rara. Os economistas acertaram a projeção na mosca. Que aconteceu em função de uma outra coisa ainda mais rara, chamada impeachment. Na primeira metade do ano, enquanto a Dilma ainda estava lá, os resultados econômicos continuaram a ser piores do que as expectativas dos economistas. Na segunda metade, ao contrário, eles foram melhores. Na média, por mera coincidência, deu na mosca. O importante é que aquilo foi um ponto de inflexão. A partir dali, a gente entra na outra fase, que a gente começa a ter resultados melhores do que os anteriores, até porque fica fácil ter um resultado melhor depois que 2 anos seguidos a economia contrai 3,5%. Mas a questão fundamental é que quando a gente entra nessa fase, os resultados tendem a surpreender de forma positiva, mesmo com um montão de problemas. No final de 2016, a expectativa era que o Brasil cresceria 0,4%. Cresceu 1%. É muito? É claro que não. É pouquíssimo. Mas vamos lembrar do ano passado? Ele começa com a delação do fim do mundo do Marcelo Odebrecht. Em maio, reprise do fim do mundo com o Joesley. E depois a gente tem bunker do Gedel, processo para derrubar o Temer, reforma parando e por aí vai. E o Brasil cresceu 2,5 vezes a expectativa dos economistas. Para esse ano, sobe a expectativa. No final do ano passado, a expectativa era de crescimento de 2%. Até 2 meses atrás, isso continuava subindo. Ela estava em 3%. Até aí, estava tudo no script. Só que aí entraram em ação 3 fatores novos que recentemente deram uma bela piorada no cenário. O primeiro deles, o mais óbvio para nós brasileiros, a greve dos caminhoneiros para o país. Eu fiz uma estimativa inicial, com uma margem de erro grande,
Mas pelas minhas contas, o PIB esse ano vai crescer 1 ponto percentual a menos, única e exclusivamente por conta do efeito negativo da paralisação da greve dos caminhoneiros. Só que é muito mais grave do que isso. Porque, para começo de conversa, eu espero que nós não tenhamos mais nada nessa linha. Eu espero, eu não estou convicto. Eu não estou convicto por uma razão muito simples. Se a gente for pegar o histórico recente no mundo de manifestações como essa, a gente sabe como começa, não sabe como termina, por 2 razões. A primeira é a facilidade de organização de movimentos assim por conta de rede social. A segunda é que, uma vez começadas, tem muita gente que tem interesse que o circo, ainda mais com eleição no Brasil, está cheio de candidato aí que quer mais que o circo pegue fogo. Durante a Copa não vai acontecer nada, eu garanto para vocês. Mas depois que acabar, sei lá. Só para ser específico, a greve dos caminhoneiros gerou a greve dos caminhoneiros na Argentina. E por aí vai. Não tão conhecido no Brasil, mas a Primavera Árabe começou porque o preço do arroz subiu na Tunísia. E depois disso, o movimento acabou levando a queda de alguém que estava no poder há décadas, e o resto da região falou, opa, dá para fazer isso. Vocês viram como está a Síria atualmente. Isso aqui é para dizer, se ficar como está, a gente cresce 1 ponto percentual a menos do que iria crescer. Mas o que me preocupa mais, para ser muito franco, é a conjunção dos 2 outros fatores. A gente tem juros subindo nos Estados Unidos, que eu não vejo como esse movimento vai mudar, por uma razão muito simples. O juro está subindo porque a taxa de desemprego americana está num nível historicamente muito baixo, 3,8%. O que você tem nesse momento, você sabe, você que contrata alguém sabe bem como isso funciona. Você ou contrata alguém que não está trabalhando, alguém que está trabalhando. Quando a taxa de desemprego é baixa, a primeira possibilidade praticamente não existe. E para contratar alguém do concorrente é muito simples. Você vai lá e oferece um salário que é metade do que ele ganha e ele vem trabalhar com você, não é isso? Obviamente não. Só tem um jeito. Isso aqui começa a fazer salários subirem mais rapidamente do que a capacidade de produção do país. E o resultado disso aqui acaba sendo a inflação. Normalmente, um país tem 2 válvulas de escape para diminuir essa pressão. Os Estados Unidos, em particular, a primeira costuma ser muito forte, só que o Trump fechou as 2. A primeira válvula de escape é, tá bom, você não tem gente do país para trabalhar, mas você pode atrair gente de fora para vir trabalhar. Não, imigrante eu não quero. Segura isso aqui. Tem uma segunda, você pode importar. Não, produto importado eu não quero. Tarifa em cima do aço do Brasil, da China, do Canadá, da Europa, e mais produto chinês e por aí vai. Eu não consigo ver como a inflação não vai subir nos Estados Unidos, o que significa que a taxa de juros vai subir, o que significa que o próximo presidente e esse final de mandato, a gente vai herdar uma conjuntura externa mais complicada do que foram os últimos anos. De quebra vem a incerteza eleitoral brasileira. Na hora de incerteza, as pessoas querem seguro, elas querem se proteger. Uma das formas de se proteger, particularmente aqui no Brasil, muito popular, é comprar dólar. Juros mais altos nos Estados Unidos aumentam a atratividade dessa opção. Resultado, o dólar vem subindo no mundo, no Brasil muito mais. E essa alta do dólar, por sua vez, já fez com que o Banco Central... A inflação no Brasil estava para lá de sob controle. Bom, a greve dos caminhoneiros já fez com que a inflação de junho, medida pelo IPCA 15, fosse a mais alta em 20 anos. É um movimento fora da curva, atípico, se parar por aí, não é razão para mexer em juros. Falar de juros com o Gustavo Franco nem pode, porque é o cara que tocou o Banco Central. Mas onde eu queria chegar nisso aqui é o seguinte, a alta do câmbio, por sua vez, se sustentada, e eu não vejo como o dólar não vai continuar a subir nos próximos meses, pode vir a chegar a levar o Banco Central a fazer algo que até outro dia era absolutamente impensável, que é ter que subir a taxa de juros. E se subir a taxa de juros, o movimento de expansão de crédito, que estava começando, que tinha tudo para se fortalecer, perde. Tudo isso pode complicar. Só que para dizer o seguinte, ainda baseado no estudo de longo prazo que eu fiz, em algum momento, e o próximo presidente fazendo as medidas certas, a gente pode dar uma virada grande. Mas, minha impressão, vai piorar antes de melhorar. O que me traz ao seguinte ponto final. Muita gente gosta de falar que crise traz oportunidade. O Brasil viveu a pior crise da história. Eu discordo. Eu acho que crise traz problema. Quem tem sei lá, o cara comia que nem um porco, bebia que nem uma esponja, fumava que nem uma chaminé, não fazia atividade física e tem uma crise cardíaca. Esse cara está sentindo oportunidade? Esse cara sente dor no peito, um medo desgraçado de morrer. A grande questão é o que ele faz agora. Se ele não fizer nada, ele morre. Se ele mudar os hábitos, quem criou a oportunidade não foi a crise, foi ele. E esse é exatamente o ponto que eu queria deixar de gancho para a gente passar a bola para o Gustavo, que é o seguinte,
Nós temos que criar a oportunidade. A oportunidade não vai acontecer sozinha. Cabe a cada um de nós, no nosso voto, mas cabe a cada um dos formuladores de propostas para colocar esse país em ordem, criar essas oportunidades. Se a gente conseguir, eu acredito que a gente pode ter, nos próximos anos, surpresas muito positivas. Mas não vai acontecer sozinho. Se a gente não fizer, esquece. A gente vai perder o que poderia ser a chance de criar uma oportunidade. E com isso, eu queria passar a bola para quem realmente importa. Eu só queria deixar a bola quicando já. Época de Copa não tem jeito, as metáforas estão todas lá. Eu queria deixar a bola já ali para o Gustavo contar para a gente como ele vai fazer a oportunidade acontecer para os brasileiros. Obrigado, Gustavo. Boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, fazer um agradecimento à Gazeta pelo evento, pela oportunidade. É um espaço para debater o Brasil. Esses espaços são agora abundantes por conta da eleição. Conjunturalmente é bom. A gente só discute narrativas maiores e perspectivas históricas. Nesse momento ele é precioso, vamos aproveitar. Para mim, pessoalmente, também é divertido, porque eu acabei de fazer um livro grande, quantitativamente grande, 800 páginas, sobre história da moeda no Brasil. Alô? Desculpa te cortar. Me fala uma coisa, teu livro vendeu bem? Sim. Fantástico. Tem pessoas dispostas a ler 800 páginas sobre história econômica brasileira. Já é um avanço, já ganhamos. É um espetáculo. A tiragem foi, assim, gasta muito papel. Fantástico, já tem um ali. Oh, que bacana. Mas o esforço de fazer o olhar em perspectiva, e feito 20 anos depois do real, sei lá, foi muito interessante. A história da moeda é mais ou menos um enredo onde as coisas desandaram no Brasil de muitas maneiras. Tem muita coisa divertida, são 9 padrões monetários, hiperinflação. Divertido porque já passou, né? Divertido é a leitura, vamos dizer assim. Os eventos, de jeito nenhum. Mas, então, o debate atual da eleição me pega pessoalmente num momento particularmente, enfim, bacana por ter acabado de escrever esse livro, tem muita história para contar. E você fez uma introdução maravilhosa, torna o trabalho mais fácil. Deixa eu ver se eu consigo fazer um pequeno resumo que se sobrepõe ao que você fez sobre como é que nós chegamos até aqui, olhando do ângulo mais de longo prazo. É verdade que o Brasil foi o país que mais cresceu nos 50 anos anteriores a 1982, quando teve o Setembro Negro. O que acho que teve uma consequência complexa, que foi fazer com que as fórmulas adotadas naquele momento se tornassem, meio que, para o resto da vida, as fórmulas corretas de crescimento. E elas eram, infelizmente, muito mais conjunturais do que pareciam no momento em que estavam sendo executadas. Elas eram a inflação e o isolamento. Duas coisas muito simples. A inflação resolvia o problema macro e o isolamento resolvia o problema micro. Como exatamente? A inflação, ela e particularmente nesse período aí, depois dos anos 30, é quando começa a experiência brasileira de moeda fiduciária, que o dinheiro é apenas um pedaço de papel, que o governo pode fabricar na quantidade que quiser, e a descoberta de que essa é uma maneira de pagar as contas e não precisar nunca mais equilibrar seus orçamentos e fazer as receitas ficarem iguais às despesas, porque você tem lá um cheque em branco permanente e não se percebe bem como é que esse negócio representa custo para alguém. No mundo inteiro... Ou seja, os políticos adoraram e a população não percebeu que estava pagando a conta. Pois é. No começo, em outros países, havia um movimento no sentido de, olha, muito poder foi dado a políticos que assinam esses pedaços de papel
e pagam suas contas. Então, vamos criar estruturas de governança para evitar que eles abusem desse poder. E a maior criatura resultante desse esforço é o Banco Central, do jeito que a gente o entende hoje. Ele não existia com esses termos de referência lá atrás. Ele se formou como guardião da moeda, separado do Tesouro, seu acionista controlador, por ter conflitos de interesse. Isso é uma criatura recente, né? De países que quiseram que suas democracias não ficassem reféns e não dessem poderes excessivos a políticos irresponsáveis. Mas aqui não. Aqui aconteceu uma coisa diferente, foi a percepção de que esse poder que lá também foi abusado, diziam na época, foi abusado na época da guerra, porque era um imperativo de sobrevivência e, portanto, fabrica esse papel para financiar a guerra. E a pergunta aqui era por que isso não pode ser também feito para financiar outro imperativo, que é o desenvolvimento. E aí tivemos que lidar com esse problema. No começo, a postura foi de liberalidade. Vamos, sim, não fazer um banco central, ou quando fazer com que ele seja um escravo do desenvolvimentismo e não o defensor da moeda, como se esse troço de fabricar papel não tivesse custo. A descoberta de que isso tinha a natureza de um imposto é antiga, mas aqui a gente só se deu conta disso mais tarde. A inflação brasileira foi de 2% ao mês, em média, dos anos 30 até o começo dos anos 80. 2% ao mês. Mesmo o padrão de hoje é muita coisa. De meados dos anos 80 até 1994, foi em média 16% ao mês, com meses de 88, né? E meses de confisco de ativos foi o caos. E depois do real é 0,5% ao mês, em média, já vão fazer 20 anos. Esse problema a gente resolveu. E a maior virtude, a mais duradoura do real foi ter reconstruído a institucionalidade que cerca a fabricação de moeda. Não dá mais para abusar desse poder. Só metade do trabalho, porque a gente precisa também reforçar e consolidar as instituições que determinam despesa e receita, as do orçamento, que estão no centro nervoso de qualquer democracia desse planeta, e a gente não organizou essa bagunça ainda. E vale a pena falar que isso explica uma das atrocidades que a gente tem no Brasil, que é um nível de taxa de juros que é completamente diferente de outros locais. Vamos chegar lá. No passado, portanto, nós temos uma herança inflacionista, que criou, inclusive, uma cultura de que... Veja, você não acha nunca um defensor da inflação que se intitule inflacionista, mas você acha na academia, sim, críticos à estabilização ortodoxa, ao FMI, o crítico do combate à inflação. Essa é uma maneira retórica de afastar a inflação da sua plataforma política e dos políticos se esconderem deste problema que eles criam. Vejam que coisa esperta. Nunca houve no Brasil uma CPI da inflação. Imagina, o país que teve todos os padrões monetários, hiperinflação, essa bagunça toda, nunca teve CPI desse negócio. Já teve CPI de um monte de coisa, né, que não precisava, mas da inflação, não. Agora, tentem pensar aí um pouquinho, quem que vocês chamariam para essa CPI? Quem é o culpado? Não é isso? Ela não é fácil. Inclusive, os veículos de imprensa, quando querem fazer imagens sobre a inflação... Gustavo, eu acho que é melhor você não dar a ideia, porque a ideia é boa, mas como a maior parte não entende, vão jogar a culpa no coitado que foi o seu sucessor tiver no Banco Central. Já fizeram, e isso, todos os presidentes do Banco Central foram para lá em CPIs ter que responder como se não fossem combatentes, fossem fabricantes do fenômeno. Mas, enfim, o fenômeno é impessoal. E daí essa coisa da imagem, que quando a imprensa quer fazer a foto da inflação, geralmente é a maquininha de remarcação de preços, ou no máximo uma nota carimbada cheia de zeros. Tá? Mas pessoa, né, é difícil. Você me deixou pensando aqui, a imprensa vai ficar com um problema, porque os mais novos não vão entender nenhuma das duas coisas, né? Para passar o recado para o pessoal, porque eles não conhecem a maquininha e nem viram aquele monte de zero nas notas, né? Então, aí tem uma historinha engraçada. Meu livro, que alguém mostrou aí, teve uma história sobre como fazer a capa. Estava pronto, a editora reuniu designers, fiz a reunião com eles, aí
Aí, Gustavo, conta aí o que você escreveu aí, né? Aí você conta, fala, reforma monetária, tablita, isso aqui, os caras não... Aí só quer saber o que é interessante para vocês, designers, entenderem o que é a inflação no Brasil, é o zero, tá? 8 reformas monetárias durante esse período, cada uma delas cortou 3 zeros. Não todas, mas a maior parte. Teve, inclusive, divisão por 2.750. Então, é uma loucura. Então, os caras ficaram olhando zeros. Pois é, aí olha aqui. O mais maluco é que foi essa que funcionou, né? Então, aí só o desabafo foi assim, quer saber? Essa é uma história sobre zeros. Zeros e nulidades. Eles saíram dali e fizeram uma capa onde eles pegaram os grafismos dos zeros do R$1.000, do Cruzeiro Novo, do Cruzado Novo, do Cruzeiro Real, só zeros, tá? E ficou uma capa lindíssima, só de zero. O Brasil provou que não é só o zero à esquerda, que não vale nada, né? Ou a direita pode ser também mortífero. A piada comum é que as economias inflacionárias cortam zeros como quem troca as fraldas por razões semelhantes. Não dá para completar depois de uma dessa. Agora, isso para chegar nesse vetor da inflação nos dias de hoje, como a gente não fez a parte fiscal desse trabalho, se não pela metade, a solução do conflito distributivo que a inflação resolvia passou a ser outra. Como a gente não pode mais fabricar esses pedaços de papel que depois perdem valor, a gente tem que fabricar instrumentos de dívida que depois tem que pagar. E as pessoas que compram esses instrumentos exigem rentabilidades elevadas, porque é um devedor compulsivo, que evidentemente não terá condição de pagar do jeito que seria melhor, e hoje a gente tem um conflito distributivo que não é mais horizontal, de tributar o destituído de indexação, mas um conflito distributivo intertemporal, que é tributar nossos filhos e netos, quem não nasceu, porque eles vão pagar a dívida pública, eles vão pagar o rombo da Previdência. Percebe como as discussões fiscais hoje são o futuro? Nós, de cabelo branco, contra as gerações que vão vir. É muito fácil para a gente ser contra o ajuste fiscal, a reforma da Previdência e tal, porque tudo bem, daqui a pouco não estamos mais nesta vida e a garotada que vai ter que pagar por isso. Isso, na realidade, já está acontecendo, porque quando a gente pega recursos, que é o que está acontecendo através da DRU, e eu não estou querendo dizer que não deva existir a DRU, porque se não existir, as contas públicas quebram, não tem como tocar. Mas minha questão é muito simples, o que a gente está fazendo é retirando o recurso de outros locais, incluindo educação, que é que estaria indo para os mais novos, basicamente para complementar benefício de previdência. Então, na prática, eu costumo dizer que a gente está tirando o dinheiro dos nossos filhos para ir para os nossos pais. É isso que está sendo feito, essa transferência de gerações que você está comentando. É muito precisa essa imagem. É onde nós estamos. E a taxa de juros está no centro desse assunto, porque ela é, por definição, os termos de troca entre o presente e o futuro. É com que você desconta o que está no futuro para trazer a valor presente. Isso é o juro, é o preço do amanhã. Não é isso? O preço do amanhã é alto no Brasil porque o presente está sobrecarregado. É simples como isso, é onde estamos. Então, como programa para o futuro, redução do custo do capital e redução desse peso que estamos colocando sobre o futuro é um aspecto essencial de qualquer programa. E nisso tem dívida pública, tem previdência e tem ajuste fiscal. A Dilma, que você ilustrou muito bem, tem assim como tem aquela queda do PIB, tem a queda do superávit primário, quase que linearmente relacionada. É impressionante como estragou o que vinha dando certo e estragou o PIB. Antes disso, repare que dali onde começa a cair o PIB, meio do Dilma I, recua 12 anos, são 12 anos de superávit primário 3,5% do PIB, o que às vezes as pessoas descrevem como austeridade, como uma coisa tóxica que faz mal. Não faz, porque de 98, quando começou, até 2012, quando acabou, foi um período muito bom do Brasil, onde a dívida pública líquida caiu de 60 e poucos do PIB para perto de 30, caiu a metade,
extraordinário, não é isso? E o crescimento foi bom, atravessou FH2, Lula 1, Lula 2, Dilma 1,5, ou seja, não tem ideologia em fazer conta, em gerar caixa para pagar dívida. Estava tudo certo, e de repente vem esse trovão, esse relâmpago. Posso te interromper um minutinho só para pegar isso aqui? Fundamentalmente, você já chamou a atenção que a economia tem 3 pilares básicos na minha concepção. Um deles é o monetário, que você falou da questão de inflação. Tem um outro de contas externas e um outro de contas públicas. O desastre ao longo dos anos Dilma foi consequência de terem apodrecido os 3 pés ficaram podres. A inflação, de repente, chega em 2 dígitos, não houve, no processo pré-eleição de 2014, nenhum interesse em combater a inflação, ela acelera, teve que ter uma puxada de juros forte. Só que, como é que você resolve a questão inflacionária? Basicamente, você tem que reduzir consumo para dificultar para as empresas venderem, para elas não poderem comprar. Você precisa de recessão. Recessão e desemprego não aconteceram por acaso, elas foram consequências para resolver o desequilíbrio econômico. Resolveu-se, de inflação. Segundo o desequilíbrio que nós tivemos, formado no período que o Guido Mantega foi nosso ministro da Fazenda, ele herdou um Brasil com superávit comercial na balança de produtos manufaturados de 10 bilhões de dólares. 8 anos depois, ele entregou o Brasil com um déficit de 110 bilhões de dólares na balança de manufaturados. O que isso significa na prática? Ficou caro, a gente só estimulou o consumo no Brasil, nada de produção, ficou caro demais, fecha a fábrica, traz de fora. O resultado é muito simples, as pessoas perdem o emprego e acabam perdendo capacidade de consumo. Muito bem, como é que você resolve isso? 2 formas. Uma delas, aliás, colaborou para a inflação, que é uma alta muito pesada, uma desvalorização cambial, uma alta do dólar muito forte. E a segunda, recessão, que mais uma vez joga as importações para baixo, joga salários para baixo, torna a produção brasileira mais competitiva. Contas externas hoje também não são um problema. A minha questão é muito simples. Esses 2 lados, para serem consertados, exigem recessão. O terceiro pilar, que é o que não foi consertado, que é o das contas públicas, que é o que você chamava a atenção, esse, por sua vez, se beneficia de crescimento econômico. Então, a gente não precisa mais do ajuste doloroso da recessão para colocar isso em ordem. O que a gente precisa, a gente tem condição de voltar a crescer, só que precisa colocar as contas públicas em ordem. Você falou do desequilíbrio do primário, colocando, explicitando um pouco mais, ele começa com um aumento, a curva é assim, dos gastos públicos com porcentagem do PIB, ano após ano, aquele negócio. Aliás, era mês após mês, você faz a curva mensal e você vê o negócio subindo, é um negócio impressionante. Depois piora, porque aí o Brasil começa a entrar em recessão e a arrecadação faz assim. E ainda por cima houve algumas medidas equivocadas do governo. O resultado foi o caos que você colocou. Agora, e eu mudei, eu falei que não dava para seguir, depois que você fez o comentário a respeito dos zeros e as fraldas e a razão que a gente tem que trocar, mudo. Dá sim. Essa mesma expressão é usada por uma outra coisa, que é os políticos e os bumbuns de neném, e o porquê a gente precisa trocar consistentemente. Vocês têm um partido diferente, o nome já diz, um partido novo, com uma proposta bastante diferente do que tem aqui. Vocês representam essa mudança. Como fazer essa mudança resolvendo a questão de contas públicas para que o resto possa acontecer? Para que o custo do amanhã reduza, por consequência, a taxa de juros menor, que vai gerar mais consumo, mais investimento, enfim, condição de desenvolvimento. É óbvio que isso sozinho não resolve, mas resolve muita coisa, inclusive um dos problemas que nós temos de distribuição de renda. Porque uma das coisas é taxa de juros alta, basicamente um processo concentrador de renda. Bom, tem muito assunto aí. Eu não queria perder o gancho de falar de contas externas e isolamento, abertura, que acho que foi um outro vetor histórico que nos levou aonde estamos. Acho que a gente tinha só recapitulando, a turbina inflacionária fechava as contas públicas e o isolamento, a substituição de importação criava uma espécie de reserva de mercado generalizada e uma cultura de proteção, uma cultura meio soviética de autossuficiência, que nos levou ali até os anos 80, ok, mas a partir dali, deixa eu citar um número que, enfim, é significativo, porque é o momento que eu começo a minha carreira profissional como economista, eu sou mais velho que você, nessa altura eu lembro que tinha projetos de pesquisa que eu comecei a me envolver, que tinha asiáticos, gente da Coreia, Taiwan,
e tinha uma certa rivalidade sobre modelos de desenvolvimento pró-globalização e contra, pró-mercado interno, substituição de importação, promoção de exportação. Naquele momento, a gente brigava contra os coreanos nessa rivalidade, e ambos, Brasil e Coreia, tinham renda per capita igual a mais ou menos 20% da renda per capita americana, nos anos 80. Né? Hoje, nós continuamos com 20% da renda per capita americana, um pouquinho menos, conforme se faz a conta. A Coreia está em 60%, 62%, 63% da renda americana, ou seja, triplicou. Nós levamos uma surra em matéria de abertura e o modo como isso contribui para o desenvolvimento econômico. O momento atual traz, nesse sentido, na sua opinião, um desafio ou uma oportunidade? Porque o Trump basicamente reverteu uma política. Os Estados Unidos era o paladino desse processo de abertura. Não ainda, né? Acho que... Tem muita retórica. Descontada a retórica, o ambiente comercial internacional continua benigno. E mesmo traz assim, uma oportunidade para a gente? Então, mas é aquela história da inflação. Eu também sou de uma geração de economistas que ia para o exterior conversar com investidores internacionais e explicar, dedo cruzado atrás, olha aqui, é tudo muito normal no Brasil a gente viver com 30% ao mês de inflação, dá para ter vida inteligente nesse ambiente, e a gente ficava vermelho falando isso. Tá? Porque não é normal, é doente. Eu sou viciado em crack, mas tudo bem, eu estou no domínio do vício. Não é assim. Né? Então, para mim, a profissão foi um vexame continuado, duradouro, até a gente poder, depois de 94, se apresentar internacionalmente como um país normal. Agora, muda o filme para o processo de abertura. Tá? Hoje o Brasil tem um grau de abertura ridículo, não há outra palavra. Que em qualquer escala de comparação entre países, bota 50 países mais importantes economicamente do mundo, nós somos o último. Tá? E se fizer, aí, pena que o Roberto não está aqui, mas se fizer o tipo de abertura que ele quer fazer, vamos continuar sendo o último daqui a 10 anos, quando acabar o programa dele de abertura gradual. Então, é o tal negócio. Assim como no caso da inflação, se ela está em 50.000% ao ano, o gradualismo não faz nenhum sentido. Se você é o último lugar em abertura do mundo e isto ajuda o crescimento, espera aí, por que gradualismo? Até porque, outro dado importante sobre esta época de proteção é que a nossa indústria brasileira não é nacional, ela é predominantemente estrangeira e multinacional. 1/3 do PIB brasileiro é produzido por empresas estrangeiras, tá? 1/3. Na indústria, a proporção é muito maior. Entre as empresas industriais que participam de comércio exterior, muito maior. Entre os sócios da ABIMAC, muito maior. Tá? Esses são os protecionistas que vêm reclamar de não façam uma abertura apressada, porque eu estou aqui desenvolvendo tecnologia. Ora, tenha paciência. A indústria automotiva é uma indústria nascente, só não sei aonde. Né? Então, tem com a abertura uma coisa muito parecida com a inflação, que é o seguinte: estamos no terreno do vexame, e nós precisamos sair desse terreno o mais rápido possível. Tá? É simples como isso. Estou absolutamente de acordo. Eu queria aproveitar duas coisas. Primeiro, eu queria chamar a atenção de vocês aqui do número das perguntas. Mandem as perguntas por WhatsApp, 41 999 460030. Eu vou fazer só mais uma aqui, porque eu não posso perder a chance. A gente está no Cubo, um lugar voltado para a inovação. Quando você fala da indústria automotiva sendo uma indústria nascente, vamos pegar... Aqui a gente está falando, sim, de tecnologias novas, e eu acho que uma das coisas mais marcantes que a gente está tendo nesse momento no mundo é o que eu chamo de, talvez a maior quantidade de tecnologias transformacionais chegando em ponto de maturação ao mesmo tempo. Porque as pessoas têm uma impressão que algumas dessas tecnologias que estão se falando agora são novidade, e várias delas não são. Só que elas já chegaram no ponto de fazer diferença grande. Vou dar um exemplo de inteligência artificial. Inteligência artificial é um conceito que surgiu em 1950, as primeiras aplicações também. Eu usei inteligência artificial em 1993 para prever comportamento de mercado futuro. Só que de 93 para cá, pela lei de Moore, a capacidade computacional dobra todo ano. 25 anos depois, ela é 2 elevado a 25 vezes maior. É mais de 32 milhões de vezes maior. O ano que vem é 64 milhões de vezes maior, e 128 e por aí vai. Chega o meu ponto. Como você vê o papel de inovação
tecnologia, startups, nesse processo da gente construir um Brasil mais competitivo? Vejo como fundamental. Alguns dos meus colegas que fazem pesquisa empírica sobre produtividade a nível da firma dizem coisas do seguinte tipo: a produtividade no Brasil é baixa, mas a dispersão é alta. Você tem empresas de alta produtividade em muitos setores e empresas de baixíssima produtividade que ficam ali meio na Zumbilândia, né? Recebendo dinheiro geralmente oficial para se manter vivo, defender os empregos e tal. Ninguém morre. Porque é como se o fracasso empresarial fosse o fracasso do governo em te ajudar, né? Nunca é seu. Né? A culpa é sempre do governo. Então, não tem destruição criadora como o capitalismo deve ser. E, portanto, a manutenção desse acervo é um peso sobre a produtividade. Os que estão com produtividade hiperelevada em muitos setores são essas companhias que você descreveu, algumas começando, startups de base tecnológica, fintechs. Eu participo de algumas como consultor, como conselheiro, acionista, investidor. É espetacular e fascinante o que está acontecendo, e isso pode alterar paradigmas importantíssimos de indústrias até então inatacáveis, e que vão ter elas que reagir a essa ameaça com um efeito superpositivo do ângulo da produtividade global da economia. Agora, precisa fechar uma opção de coisa que não é para existir mais, né? E isso ocorrerá, creio eu, naturalmente, se fechar aí essas válvulas de resgate seletivo que tem, que são programas de pensionismo empresarial que tem por aí, que precisa acabar. Em resumo, vocês têm uma proposta verdadeiramente liberal do ponto de vista econômico. Eu acho que isso é importante, porque, até todo aquele histórico que você fez, criou-se no Brasil, em todas as camadas, nas diferentes camadas da população, um paternalismo de Estado, uma visão de Estado salvador, que vai desde... A gente tem Bolsa Tudo aqui. Agora, aliás, recentemente surgiu a Bolsa Caminhoneiro, mas você estava dando alguns exemplos, que é a Bolsa do empresário que não deu certo, e passa por todas as outras que são conhecidas. Uma das coisas que me impressiona é como a gente não mede, no Brasil, a efetividade desses programas. Vou dar um exemplo mais claro. Dos programas ditos sociais, ou que recebem a alcunha de social no Brasil, que são 17, um estudo do OCDE, ele mede que deles... apenas 2, você dividir a população em quintis de renda, o 20% mais rico na sequência, os 20% seguintes até os 20% mais pobres, apenas 2 dos 17, você tem mais gente se beneficiando entre os 20% mais pobres do que dos 20% mais ricos. Então, o que a gente tem na prática no Brasil é que a distribuição de renda no Brasil original é ruim. Depois que você cobra os impostos, ela piora, porque ela é concentrada em cima de imposto de consumo, e depois que você tem os programas de governo, ela piora mais. Isso é uma loucura. Como é que vocês vão começar a descascar esse abacaxi? Menos governo, para começar, já que é quem está atrapalhando. E veja, aí deixa eu fazer uma observação sobre o liberal, que é uma palavra muito abusada hoje em dia. E eu estou descobrindo que o que tem no novo é uma coisa nova nesse aspecto, que não é o liberalismo inglês, tampouco o americano, que já é uma coisa que tem um sentido completamente diferente pela esquerda, e acho que estou descobrindo que cada sociedade descobre a sua forma especial pela qual descobre o individualismo como fonte original da riqueza. Não me assusta, Gustavo, porque a forma que o Brasil andou criando formas especiais ultimamente começa a me assustar um pouco. Explica isso melhor. Então, começa assim, para começar, outro dia, respondendo a gente que dizia, esse partido de vocês aí é uma coisa minoritária e tal, eu fui olhar na PNAD quantos somos nós, profissionais liberais, empregadores, trabalhadores por conta própria, tá? Sabe quantos são? São 27 milhões, database final do ano passado. Tem 33 milhões de carteira assinada no Brasil, 27 milhões são esse grupo empreendedor.
E essas pessoas são predominantemente pequenos empresários, em 1, 2 ou 0 empregados, empresários, gente da birosca e tudo mais. É o profissional liberal, emprega 2, 3 pessoas. Boa parte dos 33 trabalham em pequenas empresas, desses 27. É o grupo majoritário da economia. A gente brinca internamente lá que essa é a classe C, é de quem corre atrás, é a correria, né? E você está sendo perseguido pelo governo, que é, em geral, o inimigo, porque tem o fiscal, o imposto, a legislação, é só a porrinhação. Quando você, claro, não é amigo de algum político e tem alguma bolsa, alguma coisa. Este pessoal, crescentemente no Brasil, tem uma cabeça anti-estatal. Deixa eu não usar a palavra liberal, porque não é a mesma coisa que se observa no exterior, mas, de algum jeito, tem um sentimento de decepção com o Estado redentor, grande, assistencialista, que é isto que este partido está capturando e tem uma demografia muito forte por trás. Onde eu viajo, eu estou impressionado de ver que é um partido que tem bases do jeito que antigamente se dizia que o PT tinha, que brotava de todos os grotões gente com aquela vontade daquela coisa. Pois é o que eu estou vendo hoje neste partido, que está só começando, né? Nesta altura do seu estágio de vida, o PT também era desse tamanho que o Novo é hoje, tá? E que no horizonte de 3, 4 eleições chegou à presidência, né? O que pode acontecer com esse partido? Não sei, mas como cientista social que eu sou, sendo economista, eu não saberia dar uma boa explicação sobre por que essa coisa que a gente chama de liberalismo, individualismo, pró-mercado, no Brasil nunca esteve presente no mundo partidário. E é famosa aquela piada, que não é piada, é verdade, aconteceu comigo, quando fui fazer minha sabatina no Senado, o Fernando Henrique, ministro, disse para mim, que vai lá, mas não fala nada dessas coisas aí de livre mercado que você gosta, porque senão vão te dar uma bola preta. Isso é o Congresso. O Congresso é Estado, estatismo, essas coisas. Eu disse, ok, eu fui um bom menino, não criei confusão, naquele momento, pelo menos. Mas por que no Congresso Nacional não tem uma bancada que defende esses 27 milhões e seus simpatizantes, as pessoas que trabalham para esses 27 milhões, como os que responderam à pesquisa da Fundação Perseu Abramo sobre relações de classe, disseram que esse negócio de luta de classe no Brasil não é bem assim não, que eu olho para o meu patrão como alguém que está no mesmo barco. As relações de trabalho deveriam ser governadas por um sentimento ou uma legislação que fomentasse a solidariedade e justiça que favorecesse entendimento, produtividade, emprego e não o confronto, como é hoje. Tá? Então, esse projeto, estranhamente, é ausente. Agora, e no meu tempo, aliás, se eu fazer justiça, tinha um personagem que era uma bancada de um só homem, que era Roberto Campos, que esteve na legislatura, a sua última legislatura como deputado foi a que terminou em 94, no final de 94, mas era só ele. Lembro de conversar com ele, de como ele se sentia sozinho, não estava muito preocupado com isso não, mas na próxima eleição eu não tenho dúvida que nós vamos ter um número relevante, 15, 20, 30, não sei se apenas do Novo, mas parlamentares de cabeça individualista, liberal, com esse background de pequenos negócios, com essa abertura para entender como é que o Estado é capaz de oprimir muito mais do que ajudar. Essa bancada vai ser relevante na próxima legislatura do jeito que acho que nunca foi. Eu quero passar a pergunta para o pessoal aqui. Eu quero só pegar o teu último gancho antes. Flávio, eu tenho certeza que tem 1 milhão de perguntas ótimas, mas eu não vou resistir. Esse ponto que você colocou do liberalismo me traz uma outra questão, é que eu acho que ainda há no Brasil, falando das particularidades brasileiras, uma divisão no que é direita no Brasil. Deixa eu ser um pouco mais específico. E eu acho que ela tem uma origem histórica. A ditadura militar veio em oposição ao que foi uma expectativa de uma ascensão de esquerda. A ditadura militar é vista como uma representação do que foi direita no Brasil. Só que a ditadura militar gerou algumas coisas, algumas, entre outras coisas, você chamou a atenção do quanto o Brasil cresceu naquele período, mas algumas das sementes dos problemas que nós colocamos nasceram exatamente como resposta àquilo ali.
Por exemplo, já que você está falando de estatismo, a gente tem hoje, se não me engano, são 282 estatais federais, criadas praticamente todas, a imensa maioria delas, no governo militar. O processo de criação de todas essas entidades que permitiram que, como você falou, empresas e empresários que não deram certo continuassem sobrevivendo, toda a estrutura que permitiu isso, ou grande parte dela, vem dali. Então, eu acho que há uma confusão no Brasil entre o que são políticas, como você coloca, como você fala, que no fundo eu chamei de liberal, você está chamando de anti-estatais, e o que é um papel de desenvolvimentismo que não é o desenvolvimentismo de esquerda, mas que é gerar desenvolvimento sem uma ação de governo, mas via mercado. Então, a ditadura militar acho que é um exemplo interessante, porque do ângulo econômico é pró-fechadura, é anti-mercado, é fiscalmente irresponsável. Sua face econômica mais proeminente é Delfim Neto. Foi ali que o Banco Central foi capturado, que se fez o orçamento monetário e se construiu a hiperinflação. Estava tudo pronto quando a Nova República detonou o assunto. Então é estranho, porque essa direita, ela do ângulo econômico, ela é antiliberal. O que uma coisa tem a ver com a outra? Acho que pouca coisa. E hoje em dia, deixa eu dizer diferente, as pessoas, vamos dizer, têm, assim como esquerda e direita, tem muitas outras divisões no âmbito da política identitária, temas e temas e temas e temas que vão por cima dessa clivagem. E uma que é muito importante, que eu acho que dá para dizer o seguinte, olha, nós não somos direita, nós somos direito. Tá? Nós temos um problema aqui de fazer direito e ser direito, que é o assunto corrupção e ética, que também é outro assunto que não deveria ter nada a ver com direita e esquerda. Virou um tema que entrou nesse troço por causa do Lula, porque a defesa do Lula tenta apropriar para si uma coisa que não tem nada a ver, que é combate à corrupção e espectro ideológico. Quem corrupto tem que estar em cana, independente de ser de qualquer partido. É isso. O que era que você perguntou inicialmente? Está respondido. Alô? Aí. Vamos abrir, então, para o primeiro bloco. Está chovendo pergunta aqui. Tem gente querendo comprar o seu livro. Tá? Então, tá bacana. Vamos começar, então. Eu fiz um bloco de perguntas aqui sobre reformas. Então, Paulo Fraga, que é executivo da rede varejista Polishop. O Brasil possui a maior carga tributária do planeta, uma guerra de ICMS que mal conseguimos explicar aos parceiros estrangeiros. Pelo cenário citado pelos senhores, qual é a chance de termos uma política tributária e fiscal competitiva e justa perante o mercado? Vou juntar com reformas e o senhor fala de uma vez só. Rodrigo Nelson, da RD2 Ventures. Boa tarde. As ameaças de não ocorrer a reforma trabalhista, fiscal e política foram um grande temor do mercado, mas o Brasil não faliu, pelo contrário. A que é atribuída essa inversão de tendência? E Iaco Majuri. Falamos sempre no Brasil da mudança de liderança política como solução para os problemas econômicos e sociais. Será que não é hora de considerar uma reforma do sistema? Vocês acreditam que existe um sistema político que pode ser experimentado em busca de melhoria? Vamos lá. Reforma tributária é um tema já antigo, de uma complexidade gigante e em vários capítulos. O capítulo mais complexo é o dos impostos indiretos, onde, inclusive, eu acho que tem mais sabedoria acumulada sobre como fazer a reforma. Hoje em dia, eu diria que praticamente todas as campanhas presidenciais, a julgar pelos assessores com quem eu converso, simpatizam com a proposta do Bernard Api, que parte dela está dentro da proposta do deputado Rauli, que está numa comissão no Congresso, e que consegue fundir o ICMS com o IPI, outros impostos indiretos, para transformar isso tudo num único imposto. E como o ICMS ele é quase que uma legislação específica para cada estado, não é eliminar um imposto, é eliminar 27. Né? E
o ICMS talvez seja o que mais influenciou um vexame nacional, que é um último lugar que o Brasil tem em horas que o brasileiro, uma empresa média brasileira, dedica a cumprir suas obrigações tributárias. É uma coisa do tipo 2.000 horas no Brasil, o segundo colocado é, sei lá, 100. É vergonhoso. O ICMS reduziria isso, agora é claro que vai demorar uns 10 anos, a julgar pela proposta do Bernard e do deputado Raul, para isso conseguir ser feito sem gerar tanta confusão, enfim, que deixa de existir a discussão de origem e destino no ICMS, PIS, COFINS, cumulativo, não cumulativo, toda essa confusão, para ser simplificada, é um empreendimento político que sempre foi muito difícil. Na minha época lá, 2 ou 3 propostas desse tipo passaram por mim, e isso, além de outros temas referentes a imposto de renda PJ e pessoas físicas, tem coisas a ajustar para fazer o sistema melhor. O que eu acho que deve ser predominante, no entanto, nessa discussão, o princípio básico é, em hipótese nenhuma, aumentar, tá? Imposto e carga tributária. E, portanto, vamos discutir, sim, essas reformas que têm um conteúdo simplificador e alocativo, mas o esforço importante é redução de despesa. É aí que a gente vai buscar o equilíbrio fiscal, compromisso partidário principista. Segunda pergunta, que foi sobre as várias reformas. Foram várias reformas trazidas pelo governo Temer, todas elas trazidas de uma forma um tanto parcial, quase oportunista, ou seja, o PMDB e o grupo em torno de Michel Temer e o próprio Michel Temer não tem nenhuma tradição e afinidade com essa pauta liberal, zero. Tá? São liberais de aluguel, ok, vão lá, vão fazer um pouquinho desse trabalho que é reconhecido unanimemente hoje como necessário de reformar coisas importantes na legislação trabalhista, tributária e previdenciária, mas com a moderação que a situação requereria para dar para passar no Congresso. Também não se queria transformar o Brasil em alguém, num país lá em cima na categoria da facilidade de fazer negócios. Era uma reforma de ambições reduzidas. E alguma coisa foi cumprida até que vieram as delações do fim do mundo 1 e 2, que comprometeram esse projeto político. Não fazer as reformas não significa que o Brasil volta para a hiperinflação, já que as defesas institucionais que foram constituídas em 1994 estão lá, permanecem lá. Nós não vamos ter isso, vamos ser apenas um país de desempenho econômico medíocre mais um ano, mais 2 anos, mais um mandato presidencial, se a gente não fizer essas reformas. A mediocridade, às vezes, é cômoda, porque ela não vai ter gente reclamando, empresários se sentindo ultrajados porque não foram ajudados pelo Estado, ou grupos reclamando, um tanto de gás lacrimogêneos. Isso não tem, mas também tem um desempenho econômico pior do que a gente deveria ter. E a terceira era de sistema... Não, a terceira pergunta... A terceira era a questão de modelo político. Então, o modelo político, muito do que eu e o Turma do Novo acha que deve mudar está nos desejos aqui da Gazeta, com os quais eu compartilho praticamente na sua totalidade. Só faltou uma coisa, que é um assunto de privatização, que é o seguinte: no Brasil, os partidos políticos são como se fossem estatais, inclusive eles são alimentados por uma coisa chamada fundo partidário, mas a gente não lembra de chamar isso de partidobras, né? Fundo partidário, o nome disso. Tem um dinheiro que sai do orçamento e que vai para os partidos, e a existência desse dinheiro provoca fragmentação partidária para que grupos específicos tenham a posse do dinheiro e possam administrar de acordo com a sua conveniência. Qualquer reforma política relevante teria que passar por essa privatização. Afinal, partidos políticos são organizações privadas, né? Isso não tem que viver do dinheiro dos seus apoiadores. É isso que o Novo pretende e pratica. Gustavo, deixa eu aproveitar, porque por coincidência a minha coluna na Gazeta hoje foi sobre esse tema.
Eu vi uma proposta recentemente que eu ainda estou tentando entendê-la melhor, mas eu acho que ela é bem menos maluca do que ela parece e eu queria ouvir a sua opinião. A proposta do cara é a seguinte, ele fala... A gente acaba com a eleição, faz o seguinte, sorteia os representantes do povo, porque o que vai acontecer é o seguinte, eles vão representar a sociedade, porque afinal de contas é um sorteio que você falou, daqueles 27 milhões vão sair proporcionalmente representados no Congresso, isso de tudo. A gente fala, mas vai acabar com um bando de maluco, não é possível. E aí o que ele mostra é que os malucos juntos, muitas vezes, são mais razoáveis no processo de tomada de decisão do que a gente imagina. De quebra, tem algumas vantagens. Você não vai ter fundo partidário, porque não precisa de fundo para nada disso. Você não vai ter o custo de realizar as eleições. Você acaba com outra coisa, que é a oposição, porque um dos problemas da democracia é o melhor regime que já inventaram. Mas um dos problemas dele é que você joga um grupo, e no Brasil isso é claríssimo, você joga um grupo para jogar contra o país, fazer o possível porque não acontece. Isso fica claro, por exemplo, quando a gente vê o histórico das discussões sobre reforma da Previdência no Brasil. Quando o Fernando Henrique estava no governo, ele fez a reforma com oposição do PT. Quando a gente tem a mudança, depois do Lula, a gente tem o inverso. A gente começa a ter oposição do PSDB a uma reforma que era feita antes. E depois inverte de novo. Isso é uma loucura. Quer dizer, não é uma questão de princípios que está em jogo. É como eles sabem que aquilo vai dar certo, não deixa fazer na mão do outro. Enfim, essa ideia é tão doida assim ou será que tem algum mérito? Ela me lembra uma que eu trabalhei outro dia, que foi sobre a reforma trabalhista, que é assim, o que a Justiça do Trabalho custa para o Brasil... Distribui o dinheiro, foi essa a tua proposta? Se for, eu sou a favor já. Então, só para explicar para o resto do pesquisador, quer dizer, o custo anual da Justiça do Trabalho é alguma coisa que é 3 vezes o tamanho das demandas que eles estão julgando. Seria mais barato pagar 100% do que está sendo pedido pelos trabalhadores com dinheiro público, tá certo? E fechar a Justiça do Trabalho ainda sobrava 2 vezes o dinheiro que foi pago. Manda um projeto que eu já assino. Um exercício, só isso já reduzimos os custos públicos, sobrou dinheiro para tudo. Enfim, para não dizer que é uma coisa leviana com a Justiça do Trabalho, poderia perfeitamente ser incluída na Justiça Civil, nada se perde, apenas um tanto de jurisprudência que está mudando e ainda vai mudar. Agora, em sistema eleitoral, tem umas ideias fora da caixa aí pelo mundo acontecendo. Austrália, São Francisco, Maine, que é o voto ranqueado, que é também uma solução interessante. Falei sobre isso no último Manhattan. Pois é, isso é uma coisa revolucionária, que é o seguinte, é um sistema eleitoral diferente, que vem resolver melhor uma coisa que o Brasil achou que resolveu quando introduziu em 89 o segundo turno. Que era a ideia de, para evitar o perigo de uma eleição majoritária que um ganhador ganha com 22% e outros, e forçar alguém que ganha com mais de 50%, criou-se o segundo turno. Agora tem uma outra solução mais interessante, que está sendo testada em alguns países, que é o seguinte, o eleitor, na hora que vai votar, vota primeira opção, segunda opção, até quantas quiser, quantos candidatos estiverem concorrendo. O computador recebe essa informação, aí roda um algoritmo. Né? Esse algoritmo consiste em verificar se na primeira rodada o primeiro colocado tem 50%. Não tem, tira o último colocado, não é isso? Ele desaparece dos rankings, aí roda de novo para ver se tem 50% e vai rodando e eliminando candidatos até que você chega no cara que faz 50% primeiro. E muito provavelmente nesse caso, mais do que no caso da eleição em 2 turnos, a rejeição joga um papel importante e provavelmente tende a ganhar o sujeito que é a segunda, a terceira opção de todo mundo, porque é o cara que não apenas tem voto, como tem menos rejeição, portanto, não é só ter 50%, é ter 50% e ter menos rejeição e conseguir engenheirar um pouco mais de consenso social. Esses métodos, assim, meio fora da caixa, são possíveis por causa de tecnologia, porque você, com o voto eletrônico, você pode rodar um algoritmo e hoje em dia todo mundo tem smartphone, as pessoas se sentem mais confortáveis com a ideia de que essas coisas tecnológicas funcionam. Eu gosto da ideia, eu só vejo 3 problemas de implementação aqui no Brasil. Número 1,
número de candidatos que a gente tem. Quando o cara tem 33 caras para votar e vai ter que colocar em ordem os 33, eu não sei o que vai sair. Eu tenho um medo que, de repente, só quem saiu em cima na lista ali vai levar uma vantagem enorme só pelo trabalho desse processo aqui. Aceito. Número 2, grau de educação médio dos brasileiros na hora que você tem os 33 para colocar ali, vai dar o que vai ter de voto anulado que o cara colocou 2. Eu acho que vai dar uma confusão. E o último ponto, que é a condição de governabilidade, porque acho que, bem ou mal, uma das coisas que o segundo turno acaba colaborando é para a formação, teoricamente, de coligações mais amplas que deveriam dar base de governabilidade para quem tiver depois. Todos pontos muito bons. Enfim, menciono apenas porque é um sistema novo que está aparecendo e ele vai experimentar variações aí em outros países que a gente vai aprender e, de repente, daqui a algum tempo vai haver uma fórmula mais amadurecida e testada que vai aparecer por aqui. O segundo turno, quando ele foi introduzido no Brasil, foi meio de surpresa ali, nunca tinha sido utilizado antes da eleição de 89 e ali foi considerado uma ideia belíssima. Então, pode acontecer daqui a pouco de... E talvez no Brasil ainda tenha um último, né? Porque o pessoal desconfia da urna eletrônica. Na hora que você fizer isso, ele fala, não, mas a pesquisa mostrou que não sei quem tinha 36% e foi eleito o cara com 16%, aí você já viu a confusão. Vou trazer mais uma pergunta aqui, agora vou lê-la como ela foi enviada. Rosângela Lira, que é presidente da Associação Comercial daqui de São Paulo dos Jardins. Cito, seu candidato tem pouquíssimas chances de ganhar. Como o senhor poderia contribuir com o candidato eleito, independentemente do partido e de seu viés? E ela pede para comentar uma declaração do senhor. Ele afirmou que o PT levou 3 a 4 eleições para chegar à presidência com o mesmo candidato. Quanto tempo o senhor acredita que o Novo vai levar? Será com o mesmo candidato? E ela faz mais um comentário. Amoedo não teria mais chance se começasse de baixo para cima, por exemplo, se candidatando ao governo do Estado do Rio? São perguntas interessantes, pertinentes, referentes ao cenário futuro desse partido que tem uma ideia maior do que ele é hoje. Pessoalmente, eu acho que o partido deve se empenhar em se manter sua integridade ideológica, conceitual, tanto quanto possível, e ver até onde isso o leva. Fazendo assim, ele contribui. Pode isso no Brasil? Deve poder, né? Eu espero que possa, mas a gente olha para trás, por isso que é novo. Tá bom, perfeito. Então, aí essa novidade em si, ela traz um certo constrangimento, às vezes, no plano político. É muito o relato que eu ouço dos vereadores do Novo, na sua atuação diária, que diz como agora tem uma pessoa íntegra dentro de um ambiente que normalmente não é exatamente assim, né? Então, todo mundo fica constrangido. Então, tem uma bancada lá de 10, 15 parlamentares, já muda a atmosfera. Pela integridade, pela honestidade, pelo modo como trazem a agenda liberal para dentro do Congresso Nacional, já é uma contribuição maravilhosa, o que quer que aconteça. Tá? Então, esta contribuição será dada com muito prazer, se manter íntegro dentro de um programa absolutamente necessário e autêntico para a realidade do país. Agora, taticamente, se é como o João se comporta, se será o candidato a seguir ou escolher os candidatos, francamente, pelo que eu estou vendo do crescimento do partido, é menos importante do que avançar as filiações e a presença do partido no país inteiro. Ter o mapa municipal, todo ele preenchido, e conseguir apresentar para o Legislativo, como a gente está fazendo, e, de novo, isso é muito diferente dos outros partidos, candidatos que passaram por um processo seletivo. Todo mundo é ficha limpa e todo mundo é preparado para exercer aquela função, diferente do que outras agremiações oferecem. Já coisas simples, não é isso? Você vai contratar alguém, a pessoa tem que estar, nós, o povo, né, temos que ter certeza que a pessoa passou por certos filtros. Então a gente oferece esse tipo de inovação. E acho que tem uma última aqui, me corrija se eu estou errado, mas falou por que não sair para governador do Rio. Se eu não estou enganado, o domicílio eleitoral dele é em São Paulo, não é? Já é uma boa razão para ele não sair para governador do Rio. Se não teria mais chance se começasse de baixo para cima. Então, mas por razões aí táticas, era preciso ter um nome para a presidência.
Isso serve como um catalisador da presença nacional do partido e traz um personagem que não tem cara de político para esse jogo. Ninguém é mais outsider, ninguém é mais sincero na sua convicção, pró-mercado, pró-democracia e liberdade, e ninguém tem um partido mais comprometido com essas bandeiras do que nós. Que tamanho o João vai ter e o partido vai ter na próxima eleição? Não será dominante, não será o maior partido, e talvez não ganhe, mas acho que será competitivo. Né? O que está tudo tão aberto, não é isso? Tudo tão incerto. Então, não sei, dizia-se do Lula também lá atrás, não tem chance, não vai a lugar algum. Não, vai sim, vamos ter paciência, e pode ser mais rápido do que as pessoas estão imaginando. Sobre propostas de política social. Gabriele Sabino, como vocês acreditam que as propostas liberais distribuirão melhor a renda no país? Acho que respondemos há pouco ao lembrar que a atuação do governo no âmbito tributário e de seus programas sociais piora a distribuição de renda. Sem falar que crescimento abaixo do par também é ruim para a distribuição de renda. Mesmo os especialistas em política social, que têm o domínio do detalhe e que enxergam, sim, vários programas que são extremamente úteis e eficientes, eles enxergam também que tem outros que são ineficientes, que se sobrepõem aos bons programas, e que uma reforma precisa ser feita para que o dinheiro público seja utilizado melhor. Isso é, vamos dizer, a microeconomia de uma melhor distribuição de renda. A macroeconomia da distribuição de renda melhor é centrada na ideia de criação de riqueza e não do combate à riqueza pela excessiva tributação ou pela ideia de que quem enriqueceu ou foi bem-sucedido foi porque fez alguma coisa errada. Nós temos toda uma cultura que meio que o empresário é do mal, não é isso? E o empresário é quem cria emprego e é quem cria riqueza. Para começar, precisamos ter para distribuir, não é isso? Então, não esquecer que criação de riqueza é a melhor medida para combater a pobreza. Gustavo, eu posso colocar um componente adicional nisso e ter a tua opinião? O Brasil é focado em redistribuição de renda, que eu acho que é um problema de enxugar gelo. A gente não teria que focar em redistribuição de oportunidade, e eu estou falando de educação básica. Enquanto a gente tiver economia, oferta e demanda, enquanto a gente tiver uma formação muito pequena de gente qualificada e, por outro lado, uma massa de gente pouco qualificada, o que vai acontecer é que os salários dos pouco qualificados vão para o chão e, por outro lado, os outros salários vão lá para cima. A má distribuição de renda nada mais é do que consequência da má distribuição de oportunidades. E aí, sendo específico, quando a gente compara o gasto por aluno de escolas públicas no Brasil com a OCDE, a gente tem no ensino básico fundamental, ele é 1/5 dos países da OCDE. Quando a gente compara o gasto por aluno de universidade pública, ele é igual ou maior do que vários países da OCDE. Não tem uma distorção absurda? Quer dizer, não adianta eu gastar na universidade lá se o aluno que vai chegar completamente desqualificado, porque por melhor que seja a universidade, como é que ela vai ensinar para um cara que está despreparado? E ainda por cima gera esse problema de concentração de renda. Totalmente de acordo. E mais, nós aqui insistimos na gratuidade desse ensino universitário, aonde chegam os filhos da burguesia endinheirada, estudam de graça. É um subsídio totalmente injustificado, piora a distribuição de renda como nada pode ser tão injusto. Daqueles 15 programas que eu falei, e isso é chamado como um programa social, daqueles 15, universidade pública gratuita é colocada como um programa social. Um dos piores, que é mais concentrador de renda, é exatamente esse, pela razão que você acabou de colocar. Mas é assim, tem uma polêmica antiga e ela tem que ser enfrentada, daquele tipo de coisa que não tem jeito. Um dia vai ter que se fazer, um dia vai ter muito gás lacrimogêneo, muita encrenca e tal, mas tem que fazer. Quem tem para pagar tem que pagar o ensino público. Sobre déficit fiscal. Rafaela,
O déficit fiscal tem sido uma grande ameaça para a nossa economia. Na sua visão, quais as alternativas de contenção do déficit, caso a reforma da Previdência demore ou não seja aprovada? E aproveito e peço para que o senhor fale qual é a proposta dos senhores para resolver o déficit, se a gente não conseguir cumprir ano que vem, se é preciso mudar o indexador e o IPCA, etc. Bom, então, deixa eu começar pela Previdência. Nós temos uma simpatia especial por uma proposta que, na sua forma mais elaborada, é a do professor Hélio Zilberstein, da USP, que trabalha nisso há muitos anos e que tem uma clareza conceitual difícil de encontrar em outras propostas. E ele enxerga o ambiente previdenciário brasileiro em 4 pilares, e ele precisa ver a necessidade de reformar cada um deles. O primeiro é aquele do benefício universal não contributivo que todo brasileiro faz jus. E claro que isso é o que resolve o problema da baixa renda. Que no fundo é assistência, não é propriamente previdência, mas que está junto no nosso modelo, né? Tanto que teria o Tesouro como financiador básico, as contribuições para a Seguridade teriam essa destinação. O segundo pilar é esse do contributivo repartição, que esse é o INSS, e o tipo de reforma é esta que nós vimos aí discutida no governo Temer, que nós gostaríamos de fazer, e também faz parte da proposta do professor Zilberstein, agora sem as exceções e diluições que ela sofreu na discussão aí que teve durante esse governo. Exceções para professores, exceções para militares. Todo mundo é brasileiro. Aqui temos que fazer, enfim, algo equânime, né? Isso é o segundo pilar. Agora, tem um terceiro que acrescenta muito do ângulo conceitual, até porque muito da discussão sobre a justiça da aposentadoria do militar, ou do bombeiro, ou da mulher, no segundo pilar, tem que ver com um cálculo que todo mundo faz intuitivamente, que é a sua aposentadoria relativamente ao que você contribuiu, quer dizer, uma visão vertical do assunto e não horizontal, que é a do sistema de repartição. Ou seja, faz-se um raciocínio de capitalização para deliberar sobre a justiça no regime da repartição. Então, vamos trazer, então, expressamente o regime de capitalização para a discussão. É claro que, com as contribuições que hoje são feitas ao sistema de repartição, não dá para construir o sistema de capitalização. O que tem, no entanto, é uma coisa já feita, que chama-se FGTS, que é, em boa medida, este sistema de capitalização já organizado. Apenas ele é utilizado, ele foi criado para uma coisa diferente e é utilizado por uma coisa, inclusive, diferente até do que foi criado, é um bicho estranho. Mas tem cerca de, perto de 600 bilhões de reais no FGTS, pertencente a algo como 80 milhões de brasileiros. Para vocês terem uma ideia vale até a comparação, né? Os fundos de pensão brasileiros, que são aproximadamente 300, tem algo como 800 bi de ativos. É maior do que o FGTS e tem um número de participantes beneficiários aí de 3 milhões, mais ou menos. Tem os das empresas estatais, mas toda grande empresa brasileira tem um fundo de pensão. E tem a Previdência Aberta também, que seria o pilar 4, que é voluntário, todo mundo faz, VGBL, PGBL, tem 700 bi de recursos lá dentro. Ao voltar ao FGTS, o que está errado com o FGTS? Todos temos conta de FGTS, 8% de contribuição patronal em nosso favor para essa conta. Agora, o rendimento do FGTS é uma tragédia e a utilização dos recursos é outra tragédia. Tá? Começando com o rendimento. Entre 2003 e 2017, o rendimento acumulado do FGTS foi 95%. Tá? A Selic andou 511, foi 5 vezes. E os fundos de pensão brasileiros aumentaram 620%, mais ou menos, 6 vezes. Se o FGTS tivesse sido administrado como um fundo de pensão lá atrás, a conta é simples, nós teríamos 6 vezes mais recursos, não teríamos os
600 de hoje, teríamos 3 e tantos trilhões. Tá? Pergunta, para onde foi esta grana? Nós, cotistas do fundo, só recebemos os 95%, que é TR mais 3 a cada ano. Esse dinheiro, ele, por exemplo, tem uma coisa chamada FGTS, Fundo de Infraestrutura, onde qualquer um de vocês que for na internet olhar os investimentos que foram feitos por esse fundo vai achar a enciclopédia da Lava Jato. Né? Então, todas as empresas envolvidas na Lava Jato lá foram beneficiárias de investimentos em ações de companhias do grupo. Né? É feio. Né? Dali se faz também financiamentos habitacionais severamente subsidiados. Dia desse mesmo tinha uma notícia, o presidente Michel Temer, assim, preocupado com a sua popularidade junto aos prefeitos, resolveu se apropriar de 8 bi do FGTS para colocar no programa Minha Casa Minha Vida, faixa sei lá qual, que é praticamente dinheiro a fundo perdido. Né? Dinheiro nosso, que o presidente Michel Temer pega para fazer um programa social. Tudo bem fazer programa social, nada contra Minha Casa Minha Vida, mas faz com o dinheiro dele, né? Com o dinheiro do orçamento. Né, e compita com os outros projetos sociais que tem no orçamento. Por que tem que pegar a poupança privada, individual das pessoas para fazer isso? Isso não é confisco? Ou o quê? Qual é o nome disso? Né? Então, o dinheiro, onde foi o resto do dinheiro do FGTS? Confiscado, minha gente. É simples como isso. Né? O que deveria ser o nosso fundo de pensão popular, tipo chileno, que é um FGTS, enfim, direito, não existe. Tá? E podemos começar, a partir de hoje, a fazer direito. Tá? Mas esse passado não tem mais como recuperar. Esse dinheiro já foi para o ralo aí. Então, esse pilar da construção do sistema de capitalização passa, sim, pela reforma do FGTS. Essa poupança já está lá, ok? Então, tem dinheiro para fazer um fundo de pensão à la chilena no Brasil, que é o pilar 3. Previdência aberta precisa dialogar melhor com o FGTS, aí é o pilar 4, que consiste aí em fazer com que dentro do FGTS o cidadão possa determinar quem cuida do seu dinheiro, tal qual num fundo de pensão, terceirizando gestores para aquele que obtém melhor retorno para o risco que o indivíduo quer para a sua poupança, e aí fica muito clara a ideia de que a sua aposentadoria tem que ver com a sua poupança. Essa é a lógica de qualquer sistema previdenciário. Cigarras e formigas, né? Isso, quem poupa muito vai se aposentar melhor. Quem não poupa, tenha paciência, fica lá no mínimo. Não é isso? Mas esse é um tema de justiça intertemporal absolutamente necessário. Bom, e sobre despesa, sobre como isso é parte de uma... Claro que é uma discussão de muitos anos, espero que a gente consiga, nos primeiros anos, já fazer vários avanços para botar o processo em andamento, mas para o equilíbrio fiscal, ênfase na despesa, há um documento que é precioso, que foi um relatório do Banco Mundial encomendado pelo então ministro da Fazenda, Joaquim Levy, quando esteve diante do desafio de fazer o equilíbrio fiscal e quis fazer pelo lado da despesa e não sentindo apoio à sua volta para fazer esse tipo de empreendimento, encomendou um relatório do Banco Mundial para explicar o que tem ali para fazer do lado da despesa para a gente economizar, sei lá quanto necessário, para trazer de volta o Brasil para o primário ali de positivo 3. Estamos lá num negativo 1,5 para ir para o positivo 3, não é isso? Tem um swing aí de 4 ou 5 pontos do PIB, não é pouca coisa. Pois bem, o relatório do Banco Mundial foi encomendado, foi entregue, tem uns 6 meses aí que o relatório circulou, chama-se Um Ajuste Justo, está na internet, para quem quiser baixar em português, bonitinho, mapa da mina, e tem uma tabela. No último debate que eu tive com o Benevides, eu entreguei para ele, porque ele disse, explica aí onde é que vai cortar despesa. Está aqui, o relatório do Banco Mundial explica, 8,36% do PIB de corte de despesa, pronto para fazer.
tá? 7 e pouquinho no âmbito federal, o resto no âmbito dos estados, e é uma lista enorme de providências, passando por universidade pública, por reforma previdenciária, salários do setor público. O relatório descobriu um número absurdo sobre salários no setor público, que é o seguinte: o relatório utilizou uma metodologia semelhante à que se usa para fazer testes sobre a existência de discriminação de salário em gênero, né? Mulheres ganham menos que homens, sim ou não? O desafio é sempre controlar se as pessoas são absolutamente iguais, exceto pelo gênero. Aí sim tem discriminação. Pois bem, eles fizeram esse tipo de teste para funcionário público, para saber se o funcionário público ganha mais do que funcionário do setor privado, mesma idade, escolaridade, experiência, gênero, tudo igual, né? Aí descobriram que funcionário público federal ganha 67% a mais do que funcionário privado na mesma ocupação, com a mesma escolaridade e experiência. Pode isso, Arnaldo? Gustavo, eu posso ir um pouco mais longe? Porque acho que você está tocando num dos pontos mais importantes do Brasil. Aliás, você usou a palavra que é equanimidade. Deixa eu pegar essa história que você falou do salário, porque é um pouco mais grave do que isso. Esse funcionário público, além disso, tem um benefício, porque é um benefício, que é o direito de ter um processo que, para ser demitido, é completamente diferente, é muito mais complicado que no setor privado. Isso é um benefício, essa estabilidade é um benefício que, aliás, ela financeiramente é uma vantagem. Por exemplo, na hora que esse cara vai buscar uma linha de financiamento de um crédito consignado, o custo é muito mais baixo, porque a chance dele perder o emprego é quase zero, ele quase que precisa matar alguém para perder o emprego. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando você falou de salário, o salário não está levando em consideração toda a quantidade de penduricalhos que vem em cima. Eu fiquei chocado essa semana, aqui em São Paulo, eu descobri, aliás, eu preciso agradecer nesse caso os vereadores que aumentaram o salário esposa, que é o salário que o funcionário público que é casado com uma esposa que não trabalha, ele ganha um adicional por conta disso. Eu não sabia que isso existia. Como eles aumentaram, eu fiquei sabendo. E cheguei à seguinte conclusão: uma das leis, eu acho que o foco em equanimidade tem que ser um dos focos principais. Na prática, duas propostas aqui. Proposta número 1. A gente tem que passar uma lei que fala o seguinte: todos os brasileiros são iguais. Não há nenhuma regra de benefício que deva valer para o setor público que não valha para o setor privado. O que isso significa? Auxílio isso e aquilo, se não é algo que o funcionário do setor privado vai ter, e não faz sentido criar auxílios que geram custos que, por sua vez, o cara ganha o auxílio e vai ter salário mais baixo, não vai ter no setor privado. Não pode ser criado nada novo e passou a ser ilegal cada um dos que tem antes. Idem com batatinhas por causa da Previdência. Uma das coisas que eu acho que fez com que a reforma da Previdência não andasse é que a população estava contra. E a população foi contra porque a população, e é muito fácil entender, fala: peraí, então estão reduzindo o meu, e em parte por má informação, em parte porque o governo não soube comunicar, em parte porque era verdade, falou: mas pô, um cara que tem condições muito mais benéficas do que as minhas, não ganha. O que o funcionário público diz é verdade. Ele fala: eu contribuo com mais. E é verdade. Só que ele contribui com um pouco a mais e recebe muito mais. O déficit per capita, já que você deu o exemplo, você fala em salário, é 66%, em termos de déficit per capita na Previdência, é 5 vezes maior. Isso sem colocar os extremos. Eu não coloquei nesse. Isso eu estou falando porque o funcionário público não, mas esse é o juiz, é o cara, é o parlamentar. Não, sem colocar. Se eu colocar esses, na média, ele é 8 vezes maior. Significa o seguinte: me explica por quê. E aí chega numa questão que tem equanimidade horizontal, que é entre todos os brasileiros que estão aqui, e a segunda, que eu vou um pouquinho mais longe na minha provocação, que é intertemporal. Porque aí o outro argumento é: bom, tudo bem, mas a gente não pode mexer com o direito adquirido de quem já está aposentado. Direito adquirido, eu sou o primeiro cara a ser 100% favorável a absolutamente tudo. Agora, privilégio não é direito. Direito a... O senhor de escravo já teve direito ao escravo, até que um dia se falou que isso aqui, sinto muito, isso aqui não é direito, isso é privilégio, a gente precisa acabar com os privilégios. E eu não vejo sequer isso entrar na discussão. Eu sou maluco ou tem algum mérito na forma que eu estou vendo isso aqui? Bom, o João fala em privilégio a cada
5 palavras. Foi por isso que eu fiz a pergunta para você. Eu acho que ele está certíssimo. Sim, e acho que tem aí alguma coisa profunda. O direito adquirido é algo que vem para o Brasil com Dom João VI. Na verdade, é mesmo anterior, é uma coisa antiga, portuguesa, e é, no meu modo de ver, no Brasil, vastamente exagerado relativamente a meramente não fazer as leis retroagirem. Vai um pouco além. Estabilidade legal é importante. É nesse sentido que o direito adquirido tem que ser tratado com uma forma importante. Mas uma coisa é estabilidade legal, a outra, mais uma vez, é manutenção de aberrações, que é o caso. Então, aí, em algum momento, quando esses direitos se tornam um privilégio, é esta a fronteira que nós precisamos estabelecer. E ela é difícil, porque é quando a não retroatividade da lei confronta um princípio maior de igualdade diante da lei, onde parece que existem brasileiros de segunda categoria e de primeira categoria. E nisso eu devo dizer que o Brasil está cheio. O funcionário público federal, sim, ganha 67% mais, o estadual ganha 35% mais, segundo os dados do Banco Central, municipal não. Todos os funcionários públicos no Brasil, sabe quantos são? São 11 milhões. 7 milhões e meio declaram imposto de renda, que segundo na última, tem uma classe baixa ali de funcionário público municipal, que sequer aparece na estatística de imposto de renda, mas aparece na PNAD, que é onde a gente vê isso. Deixa eu dar um exemplo outro de privilégio muito interessante, num tema muito polêmico, que é juro. É isso. O Brasil, o crédito no Brasil é mais ou menos 52% do PIB, por aí, né? Metade é subsidiado direcionado, metade é livre. O subsidiado direcionado, a taxa de juros média, hoje em dia, é algo como 8,5%. O crédito livre, que metade dos brasileiros pega, aí a média é perto de 40%, sendo que é mais do que isso para a pessoa física e menos do que isso para a pessoa jurídica. Ou seja, por que essa divisão? Vamos combinar. Ela já foi menos dramático do que isso antes de Dilma. Dilma mandou os bancos públicos carregarem na mão em crédito subsidiado, e se o crédito direcionado era 30% do total, hoje é 50% do total, e é absolutamente meio a meio. É como se para essa metade de cá, de brasileiros, como no Mercador de Veneza, né? Para esse mundo cristão da reciprocidade, o dinheiro é barato, é uma economia do favor, e é tudo reciprocidade que o seu amigo no governo, no banco, foi capaz de te dar o financiamento habitacional ali, aquele bacaninha e tal, ou aquele do banco público, é o favor. O outro lado é a rua do mercado, onde as pessoas não têm distinção entre si, e ali, no entanto, como você já utilizou metade do que tinha para dar de crédito para os amigos, né, o que sobrou é caro para o resto do Brasil. Então, é o seguinte, o modo de pensar é assim: o subsídio creditício é um imposto sobre quem deve. Tá? Você quer tomar dinheiro no banco, é caro, porque você está pagando o empréstimo do carinha que pegou o dinheiro subsidiado. É simples como isso. É um jeito. Outro jeito é na conta de luz. Né? Você paga uma conta de luz que tem uns brasileiros que não pagam conta de luz, não é isso? Experimenta cobrar luz lá na Rocinha, perto de onde eu moro, no Rio de Janeiro. É só gato, não é isso? Então tem uma coisa social de que esse povo não paga luz, mas o resto das pessoas tem que pagar essa conta. Em qualquer serviço público tem esse preço social que você cobra diferente para um e faz o subsídio cruzado sem passar pelo orçamento. É um seletivismo que perpassa praticamente todas as nossas relações pessoais, como se o Estado fosse ali o árbitro definitivo de quem merece a lei da usura, o crédito barato, a proteção tarifária, a moeda estável, tudo para aquele povo ali, e sempre contra a outra metade do Brasil. Tá? É o país do privilégio. De tantas maneiras, são incontáveis as formas de privilégio. Então,
nosso partido é contra esse negócio, em todas as suas manifestações, e vai lutar contra cada um delas. Bom, a gente vai encaminhando para o final do evento, mas eu vou fazer a última série de perguntas aqui e depois as considerações finais. Marcelo Cantinelli, Renata, Rodrigo Tedim e Viviane falam sobre as relações Congresso, Judiciário e Poder Executivo. Então, para além da economia, um pouquinho, se o senhor puder comentar, também na economia, né, privatizações, tão importante, até Judiciário, né, com privatizações também atuante. Então, como que deve ser essa relação? As pessoas falam muito também sobre dificuldades no Congresso, como é que os senhores vão fazer se não tiverem maioria no Congresso? Então, essa é por aí a pergunta. Essa é uma grande pergunta, porque todas as decepções na política que o Brasil teve nos últimos anos alimentaram também um sentimento negativo antipolítico, absolutamente compreensível, né? Mas não pode ser antipolítica. E o Partido Novo, aliás, é a tentativa de fazer positiva a reação e ir para a política. Nessa ocasião, nesses últimos anos, o Brasil teve muitas novas organizações privadas de atuação política, mas só esta que eu faço parte resolveu ser partido político e jogar o jogo. A gente não pode abandonar esse jogo sob pena de deixar o ambiente para os outros, né? Agora, sim, tem um ambiente de fragmentação muito difícil. Agora, a política não é impossível. Fazer governos que têm gabinetes de pessoas de outros partidos com indicação técnica é algo perfeitamente razoável que funciona em qualquer democracia desse planeta. É ilusório e romântico imaginar que um presidente eleito agora não vai ter que conversar com partidos políticos e compor um ministério. Não é isso? Agora, isso pode ser feito sem corrupção, não é isso? Do modo diferente como foi feito nos últimos anos, né? A opinião pública está muito atenta para esse troço e é um ambiente diferente. O governo que eu participei lá atrás, FH1, eu posso falar porque estava lá, trabalhei muito bem com gente de outros partidos no plano técnico, perfeitamente possível trabalhar republicanamente com um Congresso que defende interesse, tem pessoas que representam grupos, isso está ok, isso é a democracia, né? É possível. Agora, recuperar esse ambiente de política saudável, feito funciona em qualquer lugar, unir o país, é muito complicado num ambiente de ânimos exaltados que a gente está vivendo. O que eu estou falando, que é o que se pratica no mundo inteiro, parece meio romântico, não é isso? Os brasileiros estão preparados para ouvir coisas tão radicais, no sentido que vou colocar o Congresso de joelhos ou vou fazer isso. Não, desculpa, não é assim. A saída está em recuperar a sanidade e a integridade da nossa democracia, não é isso? Procurar as pessoas de bem, trabalhar com elas, são muitas, felizmente, e acho que a gente consegue construir um governo funcional a partir desse princípio. Parece simples, né? Mas vai ser um grande desafio. Só uma pergunta rápida, eu não vou resistir. Não tem uma certa graça que declarações de vou colocar o Congresso dos joelhos vêm de congressistas ou ex-congressistas? Eu não vou comentar. Alguma consideração final, Ricardo? A gente pode reservar uns 3 minutinhos, não? Então, eu agradeço. Então, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso evento, Ricardo, Gustavo Franco. E a gente convida vocês para um cafezinho aqui de networking, para a gente poder trocar mais ideias e debater o que a gente ouviu aqui. Obrigada pela presença, obrigada a você que nos acompanhou. Obrigado. Muito obrigado. E até a próxima. Obrigada.